Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido futuro aprovado. Aqui quem fala é a professora Carolina Morim, de língua portuguesa, e hoje eu estou aqui para te dar algumas dicas aí relacionadas à redação modelo Enem. Não quero que isso seja uma pedra no seu sapato, fica de olho nessas dicas que elas serão valiosas para um bom desenvolvimento da sua redação. Fechado? Então, olho aqui no nosso quadro para mostrar para vocês qual é a primeira grande informação que você não deve deixar passar com relação à redação modelo Enem, tá? Por lá, nós vamos necessariamente encontrar uma dissertação argumentativa. Isso aqui é a nossa tipologia textual, fechado? O que é que nós vamos combinar aqui então? Não existe a possibilidade de haver surpresas ali na nossa redação modelo Enem, ela sempre vai ser uma dissertação argumentativa, fechado? Aí você me pergunta o seguinte, professora, o que é uma dissertação argumentativa? Faço o que com essa informação? Acalme o coração, excelentíssimo Padawan. O que seria a dissertação argumentativa? Ela é uma tipologia textual que ela tem um objetivo muito específico e muito simples. Que objetivo é esse? Persuadir o seu interlocutor. Professora, o que significa persuasão? Persuasão é o convencimento, fechado? Então a gente sabe que por lá nós vamos encontrar um texto que vai ter um objetivo muito específico, que é de convencer o interlocutor. Fica aquela pergunta na mente: como? Como é que eu vou fazer o desenvolvimento desse texto? Acompanhe comigo. Toda dissertação argumentativa tem que ter dois princípios, tá? O primeiro princípio é o tema norteador e o segundo princípio é a tese. Professora, me relembra o que é tese, eu já esqueci. Tese nada mais, nada menos é do que a sua opinião, é o seu traço opinativo, é aquilo que você vai defender no seu texto por meio dos argumentos. Por isso que ela se chama dissertação argumentativa. Fechado e combinado? Com relação à estrutura, como é que nós vamos desenvolver essa dissertação? Lembra que o seu texto vai ter no máximo 30 linhas. Uma extensão máxima de 30 linhas, uma extensão mínima de 8 linhas para não receber nota zero. Que é que isso nos ajudará pensando na estrutura? Nós vamos entender no nosso imaginário que essa estrutura vai ter pelo menos 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ora, professora, se vão ter 3 partes elementares, significa que eu vou desenvolver somente 3 parágrafos? De jeito nenhum. 3 partes elementares divididas em um parágrafo de introdução, um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2 e o nosso parágrafo de conclusão, que é o que nós vamos chamar de conclusão-solução. Você não vai desenvolver o seu texto em 3 parágrafos. Isso, é coisa do passado, já está ultrapassado, então nós vamos desenvolver o nosso texto em pelo menos 4 parágrafos. Fechado e combinado? E aí, excelentíssimo Padawan, fica aquele anseio, né, professora? Mas como eu começo? Iniciar o meu texto é a parte mais difícil, parece um parto de tão dificultoso que é. Vamos desmistificar essa história que começar a redação modelo Enem é difícil, tá? Em primeiro lugar, o que é que você precisa ter em mente? No seu parágrafo de introdução, precisa aparecer um repertório sociocultural. Por quê? Porque as redações modelo Enem, especialmente as redações nota 1000, elas seguem essa tendência de iniciar com um repertório sociocultural. Afinal de contas, o que seria esse repertório sociocultural? Repertório sociocultural, gente, nada mais, nada menos é do que uma informação, um conceito de diversas áreas do conhecimento diferentes que a gente consegue utilizar na nossa redação para atribuir consistência argumentativa, para trazer um contexto para o nosso interlocutor, que nesse caso é o nosso corretor. Então, o repertório sociocultural, gente, ele é de suma importância ali no início do nosso parágrafo de conclusão. Dica de amiga para você:
Muitos repertórios socioculturais, eles podem ser utilizados em uma infinidade de temas modelo Enem. Por quê? Porque a temática do Enem, gente, ela é sempre um problema de ordem social, um problema que afeta a sociedade. Pensando por essa linha de raciocínio, existem vários repertórios que cabem em temas que são problemas. Um exemplo clássico de repertório que dá e que cabe com várias temáticas diferentes: Carta Magna de 1988 ou Constituição Federal. Ali, nós temos o nosso artigo 5º, por exemplo, que fala sobre as nossas garantias fundamentais. Ora, se um tema é um problema social, significa que ele está ferindo, de certa forma, alguma ou algumas dessas garantias sociais. Ou seja, Carta Magna de 1988 pode ser utilizada como um repertório coringa. Fechado? Então, além do nosso repertório sociocultural, a gente precisa pensar na nossa tese, galera. Lembra que eu falei para vocês no início aqui dessa nossa conversa que a tese é o nosso traço opinativo? É ali que a gente apresenta a nossa opinião? Na redação modelo Enem, gente, é na tese que nós vamos aproveitar para selecionar os nossos argumentos. O que seria essa seleção de argumentos? Nada mais, nada menos é do que o planejamento dos seus parágrafos de desenvolvimento. Lembra que eu te falei que dentro da nossa dissertação a gente precisa de pelo menos 4 parágrafos? Quem são eles? A introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Não foi isso que a gente combinou aqui? Pensando por essa linha de raciocínio, o que é que eu oriento que você faça? Que você selecione ali na sua introdução, no finalzinho da sua tese, 2 argumentos para que cada um deles seja tratado em um parágrafo argumentativo diferente. O que é que isso significa? Que o meu primeiro argumento selecionado, ele vai ser desenvolvido, ele vai ser melhor explicado no parágrafo de desenvolvimento 1. O meu segundo argumento selecionado, ele vai ser desenvolvido aqui no meu parágrafo de desenvolvimento 2. Assim a gente já planejou o nosso texto completo, só vai ficar faltando a conclusão. Fechado e combinado? Vamos lá falar sobre conectivos então, né? Os conectivos, gente, eles são aí muito falados, né? Um assunto aí extremamente famoso, porque os conectivos, gente, eles são de suma importância para o desenvolvimento de um bom texto, especialmente os textos argumentativos. Inclusive, gente, os conectores ou os conectivos, eles também são chamados de operadores argumentativos e não é à toa não. É por meio dos conectivos que a gente deixa a nossa ideia mais explícita para o nosso interlocutor. É por meio dos conectivos que a gente deixa o nosso texto mais fluido e o texto mais simples de ser lido. Dica de amiga, dica de brodinha pra você. Lembra que quem vai corrigir o seu texto é uma pessoa, é um ser humano. E geralmente é o ser humano professor de português. Então esse ser humano, ele tá o quê? Cansado. Ele quer corrigir o seu texto, gente, com rapidez, com facilidade. Os conectivos, eles facilitam a vida do nosso corretor, tá? Evita que você fique, né, que o corretor fique voltando no início do seu parágrafo para tentar compreender, tentar ali decifrar o que você estava tentando dizer. Facilita também para que ele entenda qual foi o seu projeto de texto, ou seja, qual foi o raciocínio lógico que você desenvolveu naquela redação. Então, olha, conectivo, gente, vale muito a pena na nossa redação modelo Enem. Ainda mais do que isso, existe uma competência inteirinha só para avaliar conectivos, gente, que é a competência número 4. Fechado e combinado? O que é que a gente precisa entender, afinal de contas, o famoso que é que a gente precisa entender aí, afinal de contas, a respeito dos conectivos? Lá na redação modelo Enem, nós vamos desenvolver 2 principais tipos de conectivos. Fechado? Quais são esses 2 principais tipos de conectivos? Ou esses conectivos, eles vão ser de ordem interparágrafo,
ou eles vão ser de natureza intraparagrafal. O que é que isso significa, afinal de contas? Os conectivos, gente, que são interparágrafos, eles aparecem no início dos parágrafos, exceto a introdução. Aí você fala, como assim, professora? Como é que o parágrafo de introdução não começa com conectivo? Gente, não começa. O parágrafo de introdução, como o próprio nome já sugere, ele está iniciando o texto. Não existe uma lógica em começar a introdução com um conectivo. Fechado, a gente não erra isso mais. Porém, cada um dos outros parágrafos precisa iniciar com um conectivo. Beleza? Dica de brodinha. Parágrafo de desenvolvimento 1. Utilize um conectivo de prioridade e relevância. Parágrafo de desenvolvimento 2. Utilize um conectivo aditivo. Parágrafo de conclusão. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Utilize um conectivo conclusivo. Fechado. Para além disso, nós temos os nossos conectivos intraparágrafos. Raciocine comigo. Se os primeiros conectivos eles vão ser ali encaixados no texto no início do parágrafo, esses conectivos intraparágrafos eles vão ser encaixados aonde? Onde? Vamos encaixar ao longo dos nossos parágrafos, dentro dos parágrafos ao final de cada período. Fechado? Então a gente vai combinar que os conectivos intraparágrafos vão aparecer ao final dos períodos. Professora, o que é um período mesmo? É aquela construção que começa com letra maiúscula e termina no sinal de pontuação. Vocês conhecem aí mais facilmente como frase. Tudo bem, pode entender dessa forma que não tem nenhum problema, tá? Dica de brodinha sobre os conectivos intraparágrafos. Utilize conectivos de progressão de sentido, como por exemplo, nesse sentido, dessa forma, dessa maneira. Utilize conectivos que deem exemplos. Exemplo disso, isso ocorre quando, análogo a isso, e utilize conectivos que dão aquelas ideias mais específicas, como, por exemplo, as ideias adversativas. Entretanto, contudo, todavia. Fechado? E a proposta de intervenção, hein, professora? E a proposta de intervenção, esse calo no meu sapato, que desespero. Proposta de intervenção, gente, não tem motivo nenhum pra te desesperar. Não tem motivo nenhum pra te gerar medo. Por que que a proposta de intervenção, gente, ela acaba sendo um momento simples da gente desenvolver na prova, o momento em que a gente vai tentar cravar a nota 200 nessa competência, que é a competência número 5, beleza? A proposta de intervenção, gente, ela não tem mistério, tá? O que é que eu quero que você entenda? O que é que eu quero que você entenda a respeito da proposta de intervenção? Muitas pessoas imaginam que pelo fato do tema do Enem ser um problema, ser uma problemática de ordem social, do jeito que eu já falei com vocês aqui durante esse nosso tempo juntos, muitas pessoas pensam que a proposta de intervenção ela precisa solucionar o problema. Gente, fala sério, ninguém aqui, né, é o rei do mundo, o dotado de todas as experiências possíveis para resolver os problemas sociais. Não, nós somos estudantes tentando passar no vestibular. Então, qual é o objetivo da proposta de intervenção? Como o próprio nome já sugere, intervir. Então, qual é o objetivo da proposta de intervenção de uma vez por todas? Aprimorar determinadas saídas ou determinadas medidas, sugerir essas saídas e medidas para amenizar aquele impasse abordado. Solucionar seria legal? Seria legal, mas é interessante também nós pensarmos nesse viés de amenizar aquela determinada situação, problema, fechado? O que o Enem pede de você, enquanto candidato, com relação aí à famosa proposta de intervenção? Ele vai te pedir para desenvolver uma proposta que seja palpável, uma proposta que seja realista. Essa proposta ela precisa ser relacionada ao tema
e a discussão proposta. É muito importante que você lembre disso, fechado. Então, a sua proposta de intervenção, ela precisa resolver a discussão que você abriu ao longo ali das suas linhas introdutórias e de desenvolvimento, fechado? Então, quem é que, afinal de contas, vai ser resolvido ou amenizado aqui na nossa proposta de intervenção? As nossas causas, tá? Aquilo que nós selecionamos no nosso argumento 1 e no nosso argumento 2. Fechado, combinado? Partindo dessa linha de raciocínio, o Enem ele ainda te pede algumas outras coisas, que são chamadas de elementos válidos. Quem são esses tais desses elementos válidos? Gente, é um conjunto de 5 elementos que o Enem ele julga como sendo primordiais, ou seja, eles são essenciais em uma boa proposta de solução, uma boa proposta de intervenção, tá? Quais são esses elementos primordiais? São os tais dos elementos válidos. Nós vamos chamar carinhosamente de ADEMA, tá? Esses elementos válidos. Antigamente eu chamava de demo, mas aí as pessoas elas ficavam me julgando, achando que eu era partidária, né? Aí eu parei de chamar de demo, resolvi chamar de ADEMA, tá? O que é que isso significa, gente? São os nossos 5 elementos válidos. Quem são eles, afinal de contas? Olha comigo. É a nossa ação interventiva. Professor, e o D? É o detalhamento. E o E? É o efeito ou finalidade daquela proposta, né? Daquela ação interventiva. O M é de meio modo. E o A seria o agente responsável por colocar aquela ação em prática, beleza? Dica de brodinha. Nossa ação interventiva necessariamente vai ser apresentada por meio de um verbo concreto, um verbo de ação. Fechado? O nosso detalhamento, ele vai responder basicamente a pergunta como aquela ação vai ser colocada em prática. O nosso meio, ou melhor, o nosso efeito ou finalidade seria o para quê. Ó, para que a problemática seja amenizada em sociedade. O nosso meio modo vai ser explicitado linguisticamente com as expressões por meio ou por intermédio de algo, ou seja, imagina uma ponte. O carro, para chegar até a outra estrada, ele precisa do intermédio dessa ponte, ele precisa desse meio para entrar em contato com a outra parte da estrada. Pegaram aí o bizu? Por fim, mas não menos importante, seria o agente. É a resposta direta à pergunta: quem é o elemento social que vai colocar aquela ação em prática? Aqui nós estamos falando do governo, aqui nós estamos falando de ONGs, que são organizações não governamentais, aqui nós estamos falando das secretarias, nós estamos falando dos ministérios e todos os agentes responsáveis por elencarem mudanças sociais. Fechado e combinado? Um beijo no coração de vocês, foi um prazer imenso estar com vocês aqui e até a próxima. Tchau, tchau!